13 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a repassar a assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagens e parteiras. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Sandoval Queiroz, que faça a chamada dos vereadores. Vereador José Edmilson de Souza Silva. Presente. Vereador Roberto Corrêa de Andrade. Presente. Vereadora Manuela Fernandes da Rocha. Presente. Vereadora Maria Rosita Azevedo de Araújo. Presente. Vereador Joilson Rocha de Souza. Se encontra presente. Vereador Lucimagno Nogueira da Silva. Presente. Vereador Antônio Martins dos Santos. Presente. Vereador José Antônio Barbosa de Barros. Presente, senhor presidente. Vereador Edson Batista Barbosa. Presente. Eu, vereador Sandoval Queiroz, me encontro presente. Comunicando aqui a ausência do nosso presidente, o Hermínio Cordeiro dos Reis. Convido a vereadora Maria Rosita para compor a mesa, por favor. Encontrando-se presente 10 vereadores. E constando o número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Conforme a pauta da presente sessão, faremos a leitura, apreciação, discussão e votação do veto ao projeto de lei número 13 de 2023. Dando prosseguimento à sessão, em atenção ao que dispõe o regimento interno, solicito o primeiro secretário que faça a leitura do veto ao projeto de lei 13 de 2023. Câmara Municipal do Formoso Rio Preto, Estado da Bahia. CNPJ número 13-654-454-0001/28. Formoso Rio Preto, Bahia, 26 de outubro de 2023. Ofício número 129 de 2023. Ao excelentíssimo senhor Hermínio Cordeiro dos Reis, presidente da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto, nesta. Senhor presidente, com cordiais cumprimentos, reporto-me ao projeto de lei número 13 de 2023, de 25/9/2023, de iniciativa deste Poder Executivo Municipal, aprovado por esta Casa Legislativa com a emenda modificativa 01, que alterou o texto original do mesmo e que fora recebido em data de 5/10/2023, sob protocolo nesta Prefeitura que, abre aspas, autoriza o Poder Executivo a repassar a assistência financeira complementar da União destinada aos cumprimentos do piso salarial nacional dos profissionais enfermeiros, técnicos de enfermagem do trabalho, auxiliares de enfermagem, parteiras e de outras providências, o qual, nos termos da lei orgânica municipal, no prazo legal de 15 dias úteis e na forma do artigo 53, inciso, parágrafo, resolvi vetar parcialmente. Analisada a legalidade e a constitucionalidade do referido projeto, comunico haver resolvido vetá-lo parcialmente pelas razões a seguir amplamente explicitada. Razões do veto. O Poder Executivo Municipal, através do seu chefe e no exercício de suas competências, enviou à Câmara de Vereadores do município o PL em questão, PL 13 de 2023, de 25/8/2023, que resultou na indicação e aprovação do aludido projeto de lei, com redação alterada indevidamente pela emenda modificativa número 01 de 2023, subscrita por diversos edis, o qual apresenta ilegalidade em fase de clara violação ao disposto no parágrafo único do artigo 50 da Lei Orgânica Municipal, que veta objetivamente emenda que veda
Objetivamente, emenda que contenha aumento da despesa prevista nos projetos de lei de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, como aconteceu no caso em questão, quando ao parágrafo 5º do artigo 3º e o artigo 7º, acrescentado pela emenda modificativa 01 de 2023. De autoria dos vereadores, trazem piso salarial a ser observado mensalmente e efeitos financeiros retroativos a maio de 2023, onerando o Poder Executivo com aumento da despesa prevista em desrespeito aos comandos da Lei Orgânica Municipal que estabelece e verbes. Artigo 50. São iniciativas exclusivas do prefeito as leis que disponham sobre, primeiro, criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquia ou aumento de suas remunerações. Parágrafo único. Não será admitida emenda que contenha aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvado o disposto ao inciso 4º, primeira parte deste destaque nosso. É evidente, portanto, a contradição entre os comandos do parágrafo 5º do artigo 3º e do artigo 7º, acrescentados e que modificaram a redação original do projeto de lei de iniciativa do Executivo por via de emendas modificativa número 01 de 2023 e o comando do artigo 50, inciso 1º e parágrafo único da Lei Orgânica Municipal, os quais veiculam aumento das despesas previstas. Como é de conhecimento geral e é sediço, a autonomia consiste em ter autogoverno, autoadministração e autoorganização, em resumo, a capacidade política de uma entidade para governar-se segundo leis próprias, criadas na esfera de sua competência, definida por um poder soberano, o que determina a eficácia do próprio princípio federativo, sendo de essencial importância para o sistema político, pois deixa a par dos próprios entes resolverem seus problemas e buscar soluções, a fim de atender o interesse público, não sendo demasiado observar que sua consequência mais elementar é o reconhecimento necessariamente implícito de que cada ente regula e disciplina, por lei própria, sua respectiva administração no âmbito das atribuições iniciativa de cada poder competente. Os comandos da Lei Orgânica do Município, constantes do artigo 50, inciso 1º e parágrafo único, por outro turno, são verdadeiras derivações dos comandos constitucionais que são erigidos pelos artigos 61, 2A e 63, 1, ambos da Constituição Federal que estatuem. Artigo 61. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, segundo, disponha sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquia ou aumento de suas remunerações. Fecha aspas. Artigo 63. Não será admitido aumento de despesas prevista, primeiro, nos projetos da iniciativa exclusiva do Presidente da República. Fecha aspas. Dessa forma, fica claro e é de se concluir, portanto, existir inconstitucionalidade e ilegalidade no projeto ou lei enviado, posto que resta incompatibilizado
o atual texto do PL, tratado com a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, sendo totalmente cabível o veto parcial ora exercido. Nesse mesmo sentido, se coloca a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas, direto constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade, referendo de medida cautelar, lei estadual sobre revisão geral de vencimentos, matérias diversas escritas por emenda parlamentar. 1. Ação direta contra dispositivo da lei número 24035 de 2022 do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre, primeiro, a revisão de vencimentos de algumas categorias de servidores públicos, a percepção de auxílio social por parcela dos inativos e pensionistas do Estado, e a concessão de anistia das ausências de servidores da educação, que participaram do movimento grevista no ano de 2022, segundo os dispositivos impugnados, foram introduzidos por emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa do governo, que originalmente tratava da revisão geral anual dos subsídios do vencimento básico de servidores do Poder Executivo, embora o governador os tenha vetado, a Assembleia Legislativa derrubou o veto. Terceiro, a verossimilhança na alegação de vício de iniciativa, artigo 61, parágrafo 1º, 2, A e C da Constituição Federal de 1988. As normas inseridas por emenda parlamentar tratam de matérias diversas daquela originalmente prevista no projeto de lei encaminhado pelo governador. Além disso, também se submetem à reserva da iniciativa do Poder Executivo e importam em aumento de despesa, artigo 63, e da Constituição Federal de 1988. 4. De igual modo, a plausibilidade jurídica na alegação da inconstitucionalidade por ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, artigo 103 do ADCT. A análise do processo legislativo não evidencia que esse estudo tenha sido realizado. Quinto, há ainda perigo na demora. As normas prevêem a produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, de forma que o Estado se vê na eminência de realizar pagamentos potencialmente indevidos que não serão repetíveis, já que constituirão verbas alimentares recebidas de boa-fé. 6. Referendo da medida cautelar STF ADI 7145 MC, referido, relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30 de 5 de 2022, processo eletrônico DGE 118, divulgação 17 de 6 de 2022, publicado 20 de 6 de 2022, novos destaques nossos. Por último, configurada a inconstitucionalidade e a ilegalidade, a hipótese presente dúvida não há quanto à imposição de veto no que tange ao parágrafo 5º do artigo 3º e ao artigo 7º, ambos do projeto, com a redação modificada pela emenda modificativa número 01 de 2023, motivo pela qual, ante a todo o exposto e pela inconstitucionalidade e a ilegalidade, veto parcialmente o projeto de lei
número 13 de 2023, com a redação que lhe foi dada pela emenda modificativa número 01 de 2023, no prazo de 15 dias úteis e na forma do artigo 53, parágrafo da Lei Orgânica do Município. Ao tempo em que encaminho a Vossas Excelências de retorno o projeto de lei em apreço para a finalidade de apreciação do veto posto por este Executivo, por essa Casa Legislativa, na forma regimental e da Lei Orgânica do Município de Formosa do Rio Preto, Bahia. Cordialmente, o Gabinete do Prefeito de Formosa do Rio Preto, Bahia, 26 de outubro de 2023. Manuel Afonso de Araújo, Prefeito Municipal. Dando andamento e considerando os dispositivos regimentais, antes de darmos início à discussão, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação à manutenção do veto parcial do Executivo Municipal à Lei número 325 de 2023, originada do PL número 13 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a repassar a assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais enfermeiros, técnicos de enfermagem, do trabalho, auxiliares de enfermagem, parteiras e da outras providências. Relatório. Foi encaminhado a esta comissão para emissão de parecer o veto parcial à Lei número 325/2023, originada do PL número 13/2023, de autoria do Executivo Municipal, que foi objeto da emenda modificativa número 1 de 2023, o qual autoriza o Poder Executivo a repassar a assistência financeira complementar da União, destinada ao cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais enfermeiros, técnicos de enfermagem do trabalho, auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. De autoria do Executivo Municipal, o veto parcial em questão à Lei 325/2023 justifica, em suas razões, que a propositura foge à competência da Câmara Municipal, com fulcro no artigo 50, inciso 1º, da Lei Orgânica do Município, e que existiria contradição do texto no parágrafo 5º, do artigo 3º e do artigo 7º, para com o estabelecido no parágrafo único do mesmo artigo 50, da Lei Orgânica do Município, que, repetindo os ditames dos artigos 61, 2A e 63, inciso 1º, ambos da Constituição Federal, inadmite emenda que veicule aumento da despesa prevista ao estabelecer piso salarial retroativo a maio. É o sucinto relatório, passo a análise jurídica. Análise jurídica da competência e iniciativa nos termos do artigo 53 e o parágrafo da Lei Orgânica Municipal, após a aprovação de projetos de lei na Câmara de Vereadores, compete ao prefeito municipal sancionar ou vetar os projetos no prazo de 15 dias úteis e comunicar à Câmara Municipal, com o motivo do veto, que o apreciará em 30 dias. O projeto de lei número 13 de 2023, de inicial autoria do Executivo, foi modificado nesta Casa Legislativa pela emenda modificativa número 01 de 2023 e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores em sessão ordinária. Ocorre que o prefeito decidiu vetar parcialmente a propositura, restabelecendo os termos do projeto da sua autoria
no que tange aos dispositivos vetados e encaminhou as razões de veto a esta Casa Legislativa no prazo legal. Desta forma, a Comissão de Justiça e Redação passa a opinar na forma prevista na Lei Orgânica e no regimento interno desta Casa de Leis. 2.2. Das razões do veto. O veto em examine foi encaminhado para apreciação desta comissão, competindo-nos, nesta oportunidade, analisar a matéria vetada quanto aos aspectos constitucional, legal e jurídico. Ao fazê-lo, verificamos que o senhor prefeito municipal apresentou as razões do veto em conformidade com o disposto nos parágrafos do artigo 53 da Lei Orgânica do Município, obedecendo inclusive o prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento do projeto, sob protocolo, de acordo com aqueles dispositivos legais. Assim sendo, em suas razões, e no que compete a esta comissão examinar, demonstra configurado o óbice, que impede a aprovação da lei em exame, tendo em vista que o respeitável gestor invoca acertadamente o artigo de lei de alicerce, o veto parcial da supracitada lei, qual seja o parágrafo único do artigo 50, que impossibilita a emenda dos vereadores em se tratando de matéria de iniciativa do Poder Executivo, nos exatos termos do mesmo artigo 50, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Desse modo, a lei que sofreu o veto parcial é acertadamente abarcada pelo artigo 50, inciso 1º, e resta vedada a emenda na forma do parágrafo único do mesmo artigo 50 da LOM, que, repetindo os artigos 61.2 e 63.1, ambos da Constituição Federal, inadmite emenda que veicule aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa do Executivo, como fez o texto vetado ao estabelecer piso salarial retroativo a maio. Porquanto exposto diante da existência de óbice da Lei 325 de 2023, quanto à aprovação e com embasamento sólido para a manutenção do veto do respeitável prefeito municipal, vamos ao parecer. Decisão da comissão. Considerando todo o exposto e pelas razões fundamentadas, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final opina de forma favorável à manutenção do veto parcial, oposto à presente lei. É o parecer Formosa do Rio Preto, 8 de novembro de 2023. Roberto Correia de Andrade, presidente. Joilson Rocha de Souza, relator. José Antônio Barbosa de Barros, membro. Senhor presidente, queria só chamar a atenção que desde a lei, quando ela veio inicialmente, eu chamei a atenção e veio o parecer e veio o veto com a mesma redação, técnico enfermagem do trabalho. Está com a mesma redação e eu peço que seja ratificado isso, porque senão vai dar problema na hora do pagamento deles, porque vai pagar o técnico de enfermagem. E se deixar a lei passar desse jeito, só vai poder pagar o técnico de enfermagem do trabalho. Então, eu peço ratificação nisso aí, por favor. Peço à secretária que conste em ata a ratificação do projeto para corrigir esse erro, viu? Retificação, isso. Considerando o voto em separado do presidente da comissão, solicito ao mesmo que faça a leitura da sua justificativa. Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto. Parecer do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, redação final. Voto em separado ao veto ao projeto de lei número 13 de 2023. Autor do projeto, Poder Executivo. Presidente da comissão,
vereador Roberto Andrade. Do relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a autorização do Legislativo ao Poder Executivo para repassar a assistência financeira complementar da União, destinada ao cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais enfermeiros, técnicos de enfermagem, SIC do trabalho, auxiliares de enfermagem e parteiras, e dar outras providências. O referido projeto visa assegurar aos profissionais de enfermagem a alteração do piso salarial dessas categorias e regulamentar, no âmbito municipal, o pagamento do auxílio financeiro complementar aos profissionais da enfermagem, em cumprimento do piso nacional da categoria, definido na Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022, que cumpre a alteração promovida da Constituição Federal, emenda constitucional número 124, de 14 de julho de 2022, bem como regulamentado pela portaria GMMS número 1135 de 2023. A presente propositura visa obter a autorização legislativa dessa Casa para a efetivação do repasse dos recursos federais destinados ao município. Abstrai do projeto que o Ministério da Saúde, por meio da portaria GMMS número 1135, 16 de agosto de 2023, estabeleceu critérios e procedimentos para a apuração do valor complementar a ser repassado a cada profissional. A metodologia de repasse ausentes foi resultado de discussão em grupo de trabalho com a participação de diferentes pastas ministeriais. Neste sentido, este projeto de lei objetiva reproduzir a metodologia estabelecida em nível federal e garantir a implementação do piso nacional para os profissionais da enfermagem, dando efetividade ao repasse de recursos recebidos da União. Referido projeto, discutido, emendado unanimamente pelos vereadores presentes à sessão. Apreciado e votado por essa Casa de Leis, sofreu o veto parcial do projeto do chefe do Executivo, que entendeu que a emenda modificativa número 1 de 2023, em parte, é eivada de vício, inconstitucionalidade e ilegalidade. O projeto é enviado pelo Poder Executivo a esta Casa de Leis. Conforme estabelece a legislação pertinente, foi remetida à Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, para análise e emissão de parecer, que divergiu quanto ao entendimento dos seus membros, restando a este relator o voto, este presidente o voto em separado. 2. Da análise da juridicidade, legalidade e constitucionalidade. O veto interposto pelo chefe do Poder Executivo Municipal ao projeto de lei número 13 de 2023, no que tange ao cumprimento legal para apreciação, o mesmo preenche os requisitos legais, conforme disposto no artigo 53, do parágrafo 1º ao parágrafo 9º da Lei Orgânica Municipal, que estabelece o trâmite a ser seguido sobre o veto à proposição de lei. As razões do veto, emitidas na justificativa do Poder Executivo, se fundamentam no sentido de que a emenda modificativa, que alterou o projeto de lei original, apresenta vício de inconstitucionalidade, pois usurpa a competência privativa do Poder Executivo, previstos no artigo 61, inciso 2 e 63, inciso 1 da Constituição Federal de 88, e o artigo 50, inciso 1 e parágrafo único da Lei Orgânica Municipal, bem como é eivado de ilegalidades insuperáveis que resultem em afronta à competência e aos interesses do Poder Executivo. Com base nessas premissas, suscitou o senhor prefeito municipal pelo veto parcial ao projeto de lei. Contudo, apresentamos nosso parecer contrário aos argumentos sustentados pelo chefe do Poder Executivo, salientando principalmente que quando da apresentação deste projeto para apreciação dessa Casa Legislativa, o seu autor justificou seu caráter de urgência e relevante interesse público, tendo em vista o seu elevado anseio de ver a comunidade melhor servida. Em apreciação informal das razões do veto, diversos colegas, advogados questionados, em específico os assessores jurídicos concursados efetivos dessa Casa de Leis, entenderam
que os artigos vetados da emenda modificativa não padeciam de ilegalidade e inconstitucionalidade, como também não vislumbraram nenhuma irregularidade da emenda em debate, sem qualquer ressalva que justificasse nas razões do veto. Ao analisarmos o tema legal que ora debatemos, o mesmo não invade matéria privativa do Poder Executivo e nem cria despesa orçamentária. É inegável que, a partir da Constituição Federal de 1988, o funcionamento da máquina pública carece da atividade legislativa para a sua efetivação ou melhoramento, o que, inegavelmente, justifica uma atuação proativa desta Casa Legislativa. Neste sentido, nada obsta que o Poder Legislativo legisle visando o melhoramento da prestação dos serviços públicos, o que não é função exclusiva do Executivo. Aliás, a função executiva básica é de efetivação dos serviços públicos, materializando e instrumentalizando o objeto das leis. Iniciar o projeto legislativo cabe ao Executivo apenas excepcionalmente, não como regra geral, como ponderam alguns. Aliás, a função constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo é a de execução dos serviços públicos. Por isso, conferir-lhe, ao mesmo tempo, poder de legislar sobre aquilo que executa contraria as disposições constitucionais. O Poder Executivo deverá executar os serviços públicos nos termos da lei, mas não lhe compete, ao mesmo tempo que executa, deflagrar todo o processo legislativo, até porque são poderes independentes, contudo harmônicos entre si, pois se assim fosse, a atuação do Poder Legislativo seria usurpada e totalmente desnecessária, não tendo que consultar o prefeito antes de votar qualquer projeto. O projeto de lei em referência não onera o Executivo, como este quis fazer entender, considerando que a lei autorizativa do piso e a verba para a efetivação deste são federais. Não existe complementação do município, restando para este apenas a obrigação de informar e alimentar o Sistema Nacional InvestSUS, para garantir o direito de cada um dos profissionais que aqui atuam. Bem ao contrário do que quis dizer para entender, do que quis fazer para entender, a emenda ratifica as garantias da classe de profissionais de enfermagem, dispostas na lei federal, se limitando em um dos artigos vetados a transcrever artigo da lei federal, em que se baliza a lei municipal, visando seu melhor entendimento, o que não viola as prerrogativas do Poder Executivo Municipal. Em momento algum, o texto da emenda adentrou na competência do Executivo. Tampouco este argumento pode ser usado como esquivo para o cumprimento da lei, sob a alegação de veicular aumento de despesa, visto que a verba a ser repassada aos profissionais tem origem federal e não sairá dos cofres do município, o que não se vislumbra de forma alguma qualquer vício legislativo. O Executivo foi, historicamente, concebido para cumprir as leis, não para questionar sua validade. Não existe lei sem que haja uma despesa correspondente, ainda que indireta. E, ademais, neste caso, isso não pode ser avocado como fundamento para negar legitimidade ao projeto de lei em referência. No que tange à questão de ônus ao Executivo, não há ilegalidade, porque não há, na emenda, fixação da despesa para o Executivo. O governo federal determinou o piso e a sua forma de repasse pelos municípios, cabendo ao Executivo apenas executar o comando legal. Portanto, face aos argumentos listados, o objeto do projeto de lei é lícito e a emenda em referência é legal, constitucional e atende aos parâmetros de juridicidade. Isso porque a mera instituição de obrigação ao Executivo não é ilegal. O Poder Legislativo pode criar a obrigação. E esta, por si só, não é ilícita, desde que sua execução esteja condicionada à existência da receita correspondente no presente certame.
é a Receita Federal, instituído por lei própria. Não cabe sequer ao Poder Executivo criar esse tipo de receita. O que é ilegal também no Poder Executivo legislar em repasse a mais ou menos, senão apenas repassar o valor transferido pelo governo federal. A emenda modificativa, por essa razão, é lícita, explicitando que o Poder Executivo estará obrigado a cumprir a obrigação, considerando que a verba a ser repassada já está depositada nas contas do município para esta finalidade. Contudo, que sejam os valores repassados de forma justa e proporcional, sem descontos indevidos, cumprindo a lei federal nos valores expressos, para que não haja prejuízos aos incansáveis servidores da enfermagem. Logo, é necessária a alimentação correta do cadastro do sistema InvestiSUS, de total responsabilidade do município, Poder Executivo. Em termos jurídicos, a invocação proferida pelo chefe do Poder Executivo não encontra respaldo legal a respeito. Os artigos vetados da emenda observam os requisitos legais, formais e materiais, não havendo, portanto, nada que a desqualifique ou justifique seu veto, por não conter qualquer ilegalidade ou nulidade em seus termos e por não gerar qualquer ônus para o município. Pelo contrário, esta proposição legislativa guerreada vai ao encontro da luta de uma classe que tanto batalhou para esta conquista e merece ter seus direitos respeitados. Conclusão. Desta forma, esta proposição legislativa hostilizada cumpre rigorosamente a competência lhe é conferida por meio da norma fundamental, atendendo a uma realidade local que necessita atualizar-se dentro de um contexto de desenvolvimento social e econômico. O Poder Legislativo Municipal, dentro da sua legítima competência legal, está atento às necessidades da população local, em vista do interesse público e do bem comum. Neste contexto, após análise das razões de veto apresentadas pelo Poder Executivo e por todos os fatos e fundamentos expostos nesse parecer, manifesto pela rejeição e derrubada do veto, apresentado pelo prefeito municipal, bem como pela manutenção integral do projeto de lei complementar número 13 de 2023, por preencher todos os requisitos legais e não incorrer em constitucionalidade ou qualquer outro vício jurídico, tendo em vista que o mesmo visa atender a uma realidade concreta, não incorrendo em qualquer ônus ou prejuízo ao município, onde reitero e ratifico meu voto à presente proposição legislativa, já aprovada pelo plenário desta egrégia Câmara Municipal. À luz do que for exposto, conclui-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 13 de 2023, que atende aos parâmetros de juridicidade na redação emendada, cabendo a escolha à Casa Legislativa por juízo de mérito. Por fim, é bom ressaltar que não existe imposição de despesa ou ônus ao Executivo, sendo a verba destinada aos profissionais de enfermagem de origem federal, por respeito aos profissionais de enfermagem, o que justifica o objeto da emenda modificativa, tornando-se lícita. Roberto Correia de Andrade, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Passaremos então à discussão do veto ao projeto de lei número 13 de 2023. Concedo aos vereadores que queiram fazer uso da palavra até 3 minutos para a discussão. Peço ao primeiro secretário que ou vocês mesmos se manifestem, né, para falar. Ah, é, justamente, tem que ser os primeiros. Cadê? Está aqui.
O primeiro presidente, né? Ele vai votar separado. Né? Então, com a palavra, o vereador Joilson. Vossa Excelência tem até 3 minutos para discussão do parecer. Senhor presidente, exercício, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste, casa cheia, enfermeiro, hoje a gente tira desse papel e coloca no bolso de vocês, com fé em nosso Criador, o que vocês têm para receber. Como relator dessa comissão, a gente não podemos fazer ao contrário. E ao contrário também de muitas coisas que a gente tem que analisar. Vamos deixar a politicagem e ver a questão dos profissionais. Vamos dar o que é de vocês e acabar com isso aqui, porque até o prefeito está preocupado em que a gente decide esse problema, essa resolução, para que vocês recebam o dinheiro de vocês, que é o direito de vocês, é o que a gente tem que fazer aqui hoje. Então, nós, como relator da comissão, eu vou decidir ao voto como está opinado no projeto, porque o senhor prefeito municipal, ele apresentou razões para o veto. Então, nós, como vereador, não podemos, não temos direito do ônus. Quem tem o direito do ônus é o prefeito. E outra coisa, isso aí está tudo muito bem simples, muito bem claro. O projeto já vem do governo federal, isso é de vocês, não tem o que estamos aqui discutir muita coisa. E prejuízo, garanto para vocês que ninguém vai dar para vocês. Vocês têm hoje 680 mil, mais de 1 milhão na conta. Então, esse dinheiro vocês têm que receber. Então, minhas palavras que eu tenho a dizer para vocês. O dinheiro está na conta e vamos decidir, vamos deixar de muita brababá e vamos votar no projeto e acabou. Agora, com a palavra, Antônio Martins, membro. José Antônio, quer dizer. Então, com a palavra, o vereador Roberto Correia de Andrade. Vossa Excelência tem 3 minutos para justificativa do parecer. Sim, agora com a palavra, o vereador Roberto Correia de Andrade. Vossa Excelência tem 3 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, público assistente das redes sociais e público presente neste lindo plenário. Em especial, quero dar uma boa noite a todos. Doutora Nicole, seja bem-vinda novamente. Deus abençoe. Uma boa noite especial aos profissionais da enfermagem, os incansáveis, aqueles que enfrentaram a maior pandemia mundial de todos os tempos. Desejo sorte a todos os senhores, porque sem os senhores a saúde não roda. Que me desculpe os enfermeiros, mas eu sou puxa-saco dos técnicos e dos auxiliares. Pois bem, senhoras e senhores, o piso da enfermagem não é tão diferente do piso dos agentes de saúde, não é tão diferente do piso dos professores. Por que piso? Porque o governo federal, o Congresso Nacional de Competência Federal, decidiu, através de muitas lutas das classes de servidores, a criar um piso. Por que piso? Porque não pode ser abaixo desse valor. Então criou-se para não ficar município, uns ganhando 10 mil, outros ganhando 2 mil e outros ganhando 1.000 e pouco, como é o caso de Formosa. Então, vejam, o projeto de lei que chegou a esta casa, ele vem de cima para baixo. Primeiro, para se criar um piso, tem que se criar uma emenda na Constituição. Tem que ir lá colocar um pedacinho, dizer emenda na Constituição Federal para autorizar criar uma lei federal. E isso foi feito. Passou pelo STF porque a lei estava omissa no sentido de onde é que iria sair esse dinheiro. O STF decidiu, retornou, foi aprovado e o presidente Lula sancionou de forma completa a lei federal.
dentro da sua competência federal. O projeto de lei criou-se para ser regulamentado a portaria 1135 do Ministério da Saúde. Portaria maravilhosa, já li ela por 4 vezes e achei exemplar. Que ela é quem regulamenta. O que é regulamentar uma lei? É dizer como a lei vai ser executada. E ela não deixa dúvida alguma e transfere o recurso aos municípios, para os municípios fazerem o quê? Dizer, enfermeiro, auxiliar e técnico, o senhor tem direito nisso aqui. E alimentar um sistema chamado InvestSUS. Ora, senhores, eu tive o prazer, junto com aquela colega ali, de trabalhar por 4 anos na Secretaria de Saúde, fazendo alimentação de dados. Sistema de IH, CESAB e vários outros sistemas, que a gente sabe que se não alimentar o sistema, o governo federal não envia. Acho que deu um problema aí, senhor presidente. Pois bem, bota no celular aí. Oi, 30 segundos aí para... Já terminou? Acho que tinha terminado. Não. Já. Só para concluir, senhor presidente. 30 segundos aí. Sim, senhor. Então, assim, aqui a gente não está votando contra os enfermeiros, a gente está querendo garantir de fato, porque a lei veio um pouco duvidosa. E é simplesmente isso. Eu fui contra, na votação passada, a dispensa do parecer. O que é parecer jurídico? É passar por uma comissão com a ajuda do jurídico para não chegar a esse ponto de inconstitucionalidade que o prefeito acabou de dizer. Né? Então, para isso, a gente não está aqui aumentando despesa de ninguém. A gente disse na emenda modificativa somente o seguinte, em outras palavras: senhor prefeito, pague o piso dos professores que está na conta, acabou. Agora, existe um dispositivo na lei inicial que fala que se não vier o repasse, o desconto será. Vou concluir, senhor presidente. Mas essa conclusão só vai até amanhã, moço. Vamos cumprir os 30 segundos mais, por favor, viu? Então vejam, o que a gente precisa é ter claridade. A gente teve reunião aqui e disse, faz o seguinte, seu jurídico da prefeitura, que praticamente é o mesmo da Câmara, né? Copia o que está na lei federal e cola aqui na lei. E não foi por quê? Porque lá tem dizendo que o servidor será descontado no contra-cheque do servidor. Independente da votação aqui hoje, eu digo aos senhores, aquele que se sentir prejudicado, procure este vereador que também sou advogado. Obrigado pelas palavras, colega. Agora com a palavra o vereador José Antônio. Vossa Excelência tem 3 minutos para a discussão do parecer. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, Edson, colegas vereadores, quero aqui cumprimentar a assessoria jurídica dessa casa, em nome da doutora Nicola, de volta, graças a Deus aqui em Formosinha de novo. Dar uma boa noite especial a todas as pessoas que se encontram aqui, em especial a todos os enfermeiros, técnicos, o pessoal da saúde que está aqui neste momento. Senhor presidente, também tenho algo a dizer quando se fala de técnico de enfermagem, porque, no meu entender, acho que o técnico é um dos que trabalham muito, muito mesmo dentro de um corpo, dentro de um hospital, dentro da área da saúde. A responsabilidade é grande e o salário foi um salário sempre pequenininho. Mas o governo federal, né, repassando aos municípios, tenho certeza de uma coisa, que nenhum servidor será prejudicado. Por que falo isso? Porque tivemos reuniões juntamente com advogados competentes, aonde, quero deixar bem claro aqui para as pessoas, cada um fala, expressa de uma forma ou que tenha, né, um jeito melhor de explanar, mas o entendimento a gente sabe. Cada advogado, cada um dos advogados tem um entendimento na mesma lei. Por essa razão, talvez um explica melhor do que o outro. E há um entendimento que muitas das vezes o juiz vai para cá,
por conta de que, de acordo, né, a sua leitura dentro do processo. Então, eu digo aqui, vendo o que nós fizemos, porque o que está na emenda, o que foi feito aqui na emenda recentemente, basicamente o que estava já no projeto. Um pequeno detalhe que veio a diferença. E por pensar na categoria, por pensar nos profissionais, eu entendi que é necessário que a gente aprove o veto baseado justamente no artigo 50, no inciso 3º do artigo 7º, que diz aqui. Então, eu voto para que, o mais rápido possível, todos os funcionários, que com certeza vai receber, porque se hoje tem o recurso em conta, como vocês estão sabendo, é porque estão alimentando o sistema, porque vieram alimentando o sistema, isso não vai ter problema. Então o dinheiro é de vocês, nem prefeito, nem vereador vai deixar, ou vai empatar, ou vai impedir que vocês possam receber o salário de vocês. E o mais, senhor presidente, meu voto é favorável. Obrigado pelas palavras, colega. A palavra agora está franqueada para os outros colegas que queiram fazer uso. E discussão do veto. Com a palavra, a vereadora Manuela Fernandes. Vossa Excelência tem 3 minutos para a discussão. Boa noite a todos, em especial meus colegas de profissão dessa casa, que estão aqui hoje nessa casa. Eu gostaria de dizer a vocês que, em momento nenhum, a confecção da emenda foi para prejudicar nenhum de vocês. A intenção foi de realmente deixar as coisas bem amarradas, né, para que não houvesse duplicidade de pensamento. Em segundo ponto, eu aprendi nessa Casa de Leis aqui que o que vale é o que está escrito e o que está no papel, e não palavras que vêm em reunião e dizem, eu garanto e eu vou fazer. Né? Então, assim, até o momento, ontem na reunião, nós, inclusive, sugerimos, quem estava aqui ontem viu, nós sugerimos que fizesse uma nova redação ao projeto de lei, inclusive incluindo a mudança dos auxiliares para os técnicos, né? E não foi aceita. Essa proposição não foi aceita, que a gente votaria tranquilamente, transcrevendo o que estaria na lei para a lei municipal. E mesmo assim não foi aceita. Eu pergunto a vocês, e vou deixar essa indagação a vocês, por que não colocar os valores do piso na lei municipal, quando se tem a intenção de fazê-lo, de fazer o pagamento? Por que não colocar na lei a questão da obrigatoriedade do pagamento do retroativo, quando se tem a intenção de fazer? Então, assim, quem está fazendo guerra de braço, quem cansou vocês, não foram esses nobres vereadores que estão aqui defendendo a causa de vocês, não. Quem cansou vocês foi o Executivo Municipal, porque a lei está aprovada há mais de 30 dias. Ele não sancionou, não é porque tem pontos jurídicos de defesa, porque não tem. Nós não oneramos nada no Executivo, porque o recurso ele vem da federação. Nós não fizemos nada além do que colocar os valores do piso para vocês, para ter a garantia que vocês recebessem o piso na totalidade do que vocês trabalham, sem alteração e sem desculpa de amanhã não ter o dinheiro de ser repassado. Então, a intenção é essa. Nós estamos aqui, vamos continuar lutando por isso. Outras lutas virão, eu tenho certeza disso, porque amanhã vocês vão sentir o peso disso aqui que vai acontecer hoje. Eu tenho certeza disso, vocês vão sentir isso, porque nós já passamos por isso. Eu sou enfermeira concursada também do município, não sei nem há quantos anos, vou falar senão vocês vão descobrir minha idade, mas eu passo por isso diuturnamente, quando se bota o aumento para o técnico e não coloca para o enfermeiro. Né? Não, quando não se quer dar aumento para ninguém. Porque a lei não pode, porque é ano de eleição, porque isso, porque aquilo. Então, quando se quer, utiliza-se do subterfúgio da lei. E agora, nesse momento, o que vão fazer com vocês é um crime. É um crime. 30 segundos para completar. 30 segundos aí para...
O que vão fazer com vocês é um crime, porque lá na frente vocês vão sentir o peso disso. Mas eu vou continuar lutando, independente do que pensam, do que falem e do que falem para vocês, de setor em setor. Né? Mas eu vou continuar lutando, porque eu sou enfermeira antes de ser vereadora. Meu muito obrigado e boa noite. Com a palavra agora, a vereadora Maria Rosita. Vossa Excelência tem até 3 minutos para a discussão do veto. Excelentíssimo presidente, ilustríssimos colegas vereadores, colega vereadora aqui presente, funcionários da casa, assessoria jurídica, funcionários da saúde, técnicos, enfermeiros e auxiliares. Boa noite a todos. Olha, na realidade, como foi dito aqui, que existe, que a Câmara atropelou a situação. Por quê? Porque disse que a Câmara entrou nas atribuições do prefeito. E, na realidade, isso não existe. Que a Câmara modificou um projeto do Executivo. Isso não existe. Sabe por que isso não existe? Porque o projeto não foi feito pelo prefeito. O projeto veio do governo federal. Então, nem a Câmara, nem o prefeito, nenhum de nós temos poder para modificar um projeto, uma lei federal. Por quê? Porque a Constituição nos diz, primeiro a Constituição Federal, depois a estadual e, por último, a municipal. E, quando ele mandou o projeto, ele não sinalizou que pagaria o retroativo para vocês. Não sinalizou que pagaria. Foi uma das razões da emenda que nós fizemos. Exatamente para que vocês tivessem direito a esse retroativo. Só que depois, lá atrás, ele resolveu pagar. Como que ele veta uma coisa e depois ele faz outra? Ele está pedindo, no projeto aqui, vetou. Mas ele vai pagar. Então, é muito complicada essa situação. Para a gente, como legislador, entender. E como bem disse aqui, no veto, o Poder Executivo executa. O Poder Executivo não tem poder para legislar. Então, assim como ele acha que nós entramos nas atribuições dele, ele está entrando não só na atribuição nossa aqui de vereadores, mas na atribuição do governo federal, que ele também não tem poder para isso. E eu só quero dizer a vocês que nós aqui, o que diz respeito a aumento de salário, o que diz respeito a melhorar a vida de vocês, esses vereadores aqui, em nada, em nenhum momento, eles fazem nenhuma objeção. Eles querem ajudar o que puder a vocês. O máximo possível, nós estamos aqui para isso. E eu só queria dizer a vocês que a gente só temos um segundo. Para colega. E eu só queria dizer a vocês que se vocês não receberam até agora, a culpa não foi da Câmara, foi do Executivo. Porque o dinheiro está na conta desde o mês de julho. Desde o mês de julho que vocês poderiam ter recebido. Então, vamos torcer para que realmente vocês não tomem prejuízo e não sejam prejudicados. Porque o prejuízo para vocês dói no coração da gente. Uma boa noite a todos e boa sorte. A palavra continua franqueada. Com a palavra o vereador Sandoval Queiroz. Vossa Excelência tem até 3 minutos para a discussão do veto. Excelentíssimo senhor presidente interino, Edson Batista Barbosa, colegas vereadores e vereadoras, pessoal que nos assiste através das redes sociais, pela nossa querida TVS, e todos que estão aqui presentes, uma boa noite especial. Quero agradecer a presença de todos vocês, funcionários da saúde, que nesse dia especial vocês estão vindo
o que é de direito que vocês têm. Eu quero agradecer a presença aqui do secretário, em especial a nossa querida secretária de Educação, que também está aí, dona Marinélia. Obrigado pela presença. Agradecer aqui também imensamente os nossos juristas, em especial o retorno de doutora Nicole. Muito obrigado, doutora. Eu queria dizer a vocês que algumas coisas aconteceu durante esse período de quando o projeto entrou aqui nessa casa e hoje está sendo finalizado. Foi uma turbulência, talvez alguém pode achar que foi indevida. Eu não quero ressaltar que os colegas fizeram alguma coisa aqui com intenção de prejudicar ninguém. Mas eu diria que foi uma decisão talvez um pouco indevida, por causa da apreensão de vocês, que já devia estar com dinheiro e ainda não está, mas vai receber com muita fé em Deus. E só quero garantir que vocês não vão ter prejuízo nenhum, porque o direito de vocês é de uma lei federal e nada o Poder Executivo, prefeito municipal pode fazer contra vocês e contra esse dinheiro que é de vocês. Portanto, esse dinheiro não serve para ele. Jamais ele pode meter a mão nesse dinheiro para fazer algo que não é pagar vocês. Por isso eu quero dizer para vocês, nada vocês vão ser prejudicados. Pode ter certeza absoluta. E alguma coisa pode mudar, talvez, não sei, porque é do governo federal, não é do governo municipal, e os vereadores talvez não possam opinar se tal eventualidade puder acontecer. Mas, na verdade, o que eu quero dizer para vocês, agradecer de coração e parabenizar por estar recebendo um direito de vocês. Muito obrigado e que tenham uma boa noite. A palavra continua franqueada. Nenhum colega mais deseja fazer uso? Pois é, gente, como diz, o piso é lei, ninguém vai tirar de vocês. Lei federal, nenhuma outra lei derruba, entendeu? Então, dessa forma, vocês serão, de alguma forma, serão agraciados com o que vocês têm direito. Passaremos, então, à votação do veto ao projeto de lei 13 de 2023, que, conforme determina a lei orgânica do município, será em escrutínio secreto. Peço a cada um dos vereadores, na ordem em que forem chamados, que se dirijam ao púlpito. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de saber o porquê e com base em que o escrutínio secreto. Até porque este vereador prefere dar o voto aberto. A assessoria, se você assim quer desejar, eu acredito que pode, né? Não? Então, transcreva o seu voto na cédula que se encontra nele e deposite na caixa que está no local. Em seguida, pedirei à secretária. Senhor presidente, pela ordem, vai votar o parecer ou só o veto? Então vou perguntar o parecer, né? Pode fazer a pergunta, né? Mas são dois. Não é justamente o parecer, né? Vai ficar tudo lá na mesa, viu? O papel da votação e a caixinha vai ficar lá na mesa. Como eu falei, a secretária já apresentou a caixa lá, vazia. As chapinhas lá do voto também, né? Estão todas lá em branco. Se alguém tiver dúvida e quiser conferir, se errar, perde o voto. O voto, são 3 possibilidades: o voto a favor do veto, o voto contra o veto e abstenção do voto. Então vamos fazer logo a votação ao parecer, né? Como a assessoria jurídica diz que a lei não diz que tenha que votar ao parecer, então nós vamos para a votação. Eu sigo com minha assessoria. Então, por ordem da chamada, viu, primeiro secretário? Nós vamos fazer a votação, viu? Então, começamos com
José Edmilson de Souza Silva. Se dirige ao púlpito. Lá tem a chapa. A caneta está lá também, secretária? Agora eu peço ao vereador Roberto Corrêa de Andrade que se dirige ao púlpito. Agora convoco a vereadora Manuela Fernandes. Agora convido a vereadora Maria Rosita. Agora o vereador Joilson Rocha de Souza. Próximo, Lucimagno Nogueira da Silva. Próximo, Antônio Martins. Continuando, agora chamo o vereador José Antônio Barbosa de Barros. Próximo, o vereador Sandoval Queiroz. Por fim, eu me dirijo à urna. Dando prosseguimento, encerrada a votação, solicito ao representante do jurídico da casa, a doutora Tânia, que auxilie a presidência na abertura e contagem dos votos. Primeiro voto, deixa eu colocar aqui. Certo. Primeiro voto, a favor do veto, um voto. Segundo voto, contra o veto. Terceiro voto, a favor do veto. Quarto voto, contra. Quinto voto, contra. Sexto, a favor. Sétimo, a favor. Oitavo, a favor. Nono, a favor. E o 10º voto contra.
Então, o veto foi mantido por 6-4. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente sessão extraordinária.